Em julho de 2019, eu tinha acabado de ser eleita como líder de igreja pelos irmãos, e minha parceira era a irmã Lynn. Ela acreditava em Deus havia mais tempo do que eu e já tinha sido uma líder por muitos anos. Pensei, ela possui algumas realidades da verdade. No futuro, teremos de buscar mais e trabalhar juntas para fazermos o trabalho da igreja. Certo. Depois de conviver com ela, surpreendi-me quando descobri que, nas reuniões, a comunhão dela tinha muitas palavras de doutrina e que ela nunca analisava a própria corrupção. Ela exaltava a si mesma e se exibia, falando sobre os deveres que tinha cumprido, o quanto tinha viajado e sofrido, e como, quando era tratada, ela persistia em seus deveres e satisfazia a vontade de Deus. Quando os irmãos ouviam a comunhão dela, os olhos de alguns se enchiam de lágrimas. E outros diziam tristes: se tivéssemos cumprido nossos deveres corretamente, você não teria sido tratada. Fiquei um pouco chocada quando vi essas coisas. Eu pensei, comungar assim não é se exibir para que os outros a admirem e adorem? Sim. Você discutiu esses problemas com ela? Uhum. Uma vez eu a lembrei desse comportamento. Eu disse: você está se exaltando e se exibindo com esse tipo de comunhão. Quando terminei, ela me deixou perplexa ao responder infeliz. Em que eu estava me exaltando e me exibindo? Tudo o que eu disse é fato. Se isso foi errado, como devo comungar? Ao ver a atitude dela, só pude dizer: você deveria ler a palavra de Deus e refletir sobre si mesma. Pouco tempo depois, sem me dizer nada, a irmã Lynn transferiu uma irmã para pregar o evangelho. Mas a irmã não tinha as habilidades necessárias para isso. E transferiu a irmã apta para pregar o evangelho para outro dever. O impacto foi direto no trabalho evangelístico. Ela transferiu pessoas sem qualquer princípio. Com certeza. Depois de alguns dias, sem considerar o histórico real, a irmã Lynn transferiu um recém-convertido, sem raízes no caminho verdadeiro, para pregar o evangelho. A pressão deixou o recém-convertido tão mal que quase largou a fé. Felizmente, o diácono de rega ofereceu ajuda e apoio a tempo, e o estado do recém-convertido melhorou. Quando soube dessas coisas, eu a lembrei de novo. De que devemos ter princípios, não podemos agir arbitrariamente e devemos falar com o parceiro antes das decisões. Correto. Ela se recusou a aceitar, negou responsabilidade e se defendeu. Vi que ela não refletia nem conhecia a si mesma. Lembrei-me de como a comunhão dela era sempre palavras de doutrina e de como ela agia arbitrariamente sem buscar a verdade. Eu tinha certeza de que ela era uma falsa líder e quis denunciá-la ao meu líder. Ao mesmo tempo, hesitei um pouco. Eu pensei, a irmã Lynn tem sido uma líder por anos. Recentemente, nossas líderes pensaram em promovê-la. Se eu a denunciar como uma falsa líder agora, nossas líderes não dirão que sou muito arrogante e que acuso os outros cegamente logo após me tornar líder? Além disso, se a irmã Lynn souber que eu a denunciei, ela poderá dizer algo negativo sobre mim e as nossas líderes, e elas me dispensarão se isso acontecer? Quando pensei nisso, não quis denunciá-la. Mas se eu não a denunciasse, ela continuaria líder, o que prejudicaria nossos irmãos e também o trabalho da igreja. Sim. Naqueles dias, vivi um dilema, não sabia o que fazer. Então fui a Deus em oração, pedindo que me ajudasse a entender a vontade dele e a encontrar uma senda de prática. Depois de orar, li uma passagem das palavras de Deus. Vou ler para você. Porque aqueles que são líderes e obreiros emergiram. E como eles emergiram? Em uma grande escala, elas são necessárias para a obra de Deus. Numa escala menor, elas são necessárias para o trabalho da igreja, para os escolhidos de Deus. A diferença entre seu dever e o de outras pessoas é sua própria característica pessoal.
Que característica especial é essa? Destaca-se especialmente a função de liderança. Por exemplo, não importa quantas pessoas uma igreja tenha. O líder é o chefe de todos ali reunidos. Então, qual é o papel que esse líder exerce entre os membros? Ele assume a liderança. Ele lidera todos os escolhidos na igreja. Que efeito, então, ele tem sobre toda a igreja? Se esse líder tomar a senda errada, isso terá um impacto enorme sobre todos os escolhidos na igreja. Todos eles seguirão o líder e tomarão junto com ele a senda errada. É igual a como Paulo liderou todas as igrejas que fundou e as pessoas para quem espalhou o evangelho e as quais converteu. Quando Paulo se desviou, as igrejas e as pessoas que ele liderava também se desviaram. Quando os líderes se desviam, eles não são os únicos que são impactados. Todos os irmãos e irmãs que estejam dentro da esfera de sua liderança também o são. Se um líder for uma pessoa correta, alguém que esteja trilhando a senda certa e busque e pratique a verdade, então as pessoas que ele liderar comerão e beberão adequadamente e buscarão adequadamente. E, ao mesmo tempo, o progresso pessoal do líder será constantemente visível a outros. Então, qual é a senda correta que um líder deveria trilhar? É ser capaz de levar outros a entender e entrar na verdade, a vir para diante de Deus. O que é uma senda incorreta? Muitas vezes é elevar e testificar de si mesmo, buscando status, fama e lucro, e nunca dando testemunho de Deus. Que efeito isso tem sobre as pessoas abaixo dele? Isso leva as pessoas para diante dele. As pessoas se desviarão de Deus e serão controladas. Se conduz as pessoas a virem para diante de você, então as conduz para diante da humanidade corrupta e as está conduzindo para diante de Satanás, não de Deus. Somente conduzir pessoas para virem para diante da verdade é conduzi-las para virem para diante de Deus. Líderes e obreiros, não importa se trilhem a senda certa ou a errada, têm uma influência direta sobre o povo escolhido de Deus. Quando ainda não entenderam a verdade, muitos dos escolhidos seguem cegamente. O líder pode ser uma pessoa boa e eles o seguirão. O líder pode ser uma pessoa má e eles também o seguirão. Eles não diferenciam. Eles seguem conforme são liderados, seja quem for o líder. Assim, é crucial que as igrejas escolham pessoas boas para serem seus líderes. A senda que os fiéis trilham está relacionada à senda dos seus líderes e obreiros. E pode, em medidas variáveis, ser influenciada pelos mesmos. Amém. Amém. Nas palavras de Deus eu vi que o tipo de senda que um líder segue e se ele busca a verdade tem um impacto não só sobre ele, afeta também diretamente o trabalho de toda a igreja e a entrada na vida de seus irmãos. Certo. Quando o líder de igreja é a pessoa certa que busca a verdade e trilha a senda certa, seus irmãos podem se beneficiar dele e ter facilidade de trilhar a senda da salvação. Mas se os líderes de igreja não buscam a verdade nem seguem a senda certa, não poderão levar os outros a entender a verdade nem a entrar nas realidades da palavra de Deus, interrompendo o trabalho da casa de Deus. Exatamente. Líderes de igreja devem liderar. Como diz o ditado, as pessoas não decidem e os patos não voam sem um líder. Se eles não se concentram em buscar a verdade, eles só podem desviar os outros. Sim. Pensei em como a irmã Lynn não buscava a verdade quando algo acontecia e ela não refletia sobre si mesma. Não conseguia resolver os problemas de seus irmãos. Ela falava palavras de doutrina em seus deveres e nas reuniões, e ela se exaltava e se exibia, levando seus irmãos a adorá-la e admirá-la. Em seus deveres, ela era arrogante, hipócrita e arbitrária. Ela nunca aceitava um conselho correto. Se não fosse dispensada com urgência, ela só interromperia o trabalho da casa de Deus e prejudicaria seus irmãos. O fato de uma falsa líder assim aparecer na nossa igreja era um desastre para os nossos irmãos. Verdade. Também me lembrei de que eu tinha orado a Deus antes e jurado que protegeria os interesses da casa de Deus e que faria de tudo para cumprir bem os meus deveres.
Mas quando aconteceu algo que violava a verdade e prejudicava os interesses da igreja, eu recuei como uma tartaruga assustada e defendi meus próprios interesses. Eu sabia que a irmã Lin era arrogante e arbitrária em seus deveres, que ela não aceitava a verdade e já tinha afetado o trabalho da casa de Deus. Eu a deveria ter denunciado ao meu líder. Em vez disso, tentei proteger a mim mesma, porque temia que a irmã Lin diria coisas ruins sobre mim quando soubesse disso, e que nossas líderes me substituiriam. Fiquei olhando enquanto uma falsa líder perturbava e interrompia o trabalho da casa de Deus, em vez de me levantar e defendê-lo. Eu era egoísta e desprezível. Eu não tinha nenhuma consciência. Eu sabia que não devia mais ser egoísta. Devia praticar a verdade, ser uma pessoa com senso de justiça, ficar do lado de Deus e proteger os interesses da casa dele. Ao perceber isso, decidi denunciar aos nossos líderes. Graças a Deus, essa prática está de acordo com a vontade de Deus. Mais tarde, numa reunião com minhas líderes, descrevi todos os comportamentos da irmã Lin. Depois de terminar, fiquei chocada. Quando uma líder leu várias passagens da palavra de Deus que expõem anticristos e me podou e tratou severamente, dizendo que eu era ambiciosa demais e desejava status e que, ao tornar-me líder, desenvolvi fome de poder. Ela me instruiu a refletir mais sobre mim mesma e a concentrar meus esforços em tratar bem do trabalho da igreja com a irmã Lin. Nossa outra líder disse que a irmã Lin tinha calibre bom e era capaz de trabalho prático. Fiquei perplexa depois de ouvir tudo isso. Pensei, como pode esse ser o resultado? Tudo que eu lhes disse é verdade. Mas elas lidaram comigo cegamente sem investigar. Isso não é resolver o problema. Certo. Elas devem verificar as coisas para tomar uma decisão correta. No início, quis explicar mais a elas sobre a irmã Lin. Mas então pensei, se eu disser mais, as líderes dirão que eu não reflito sobre mim mesma e não aceito a verdade. E me dispensarão, e então o que eu faria? Quando refleti sobre isso, decidi desistir. Mas isso significa que a irmã Lin ainda era líder e isso deve ter impactado o trabalho da igreja. Sim. Um dia, uma irmã relatou para mim que a irmã Lin, como supervisora do trabalho evangelístico, não fazia nada além de forçar as pessoas abaixo dela a espalhar o evangelho. Quando as pessoas tinham dificuldades, ela não comungava para resolvê-los, o que fazia o trabalho ser cada vez mais ineficaz. Ela queria que eu comungasse com a irmã Lin o quanto antes. Pensei, o trabalho mais importante de um líder é comungar sobre a palavra de Deus e resolver as dificuldades que os irmãos têm em seus deveres. A irmã Lin não se cansa de fazer sermões, mas não resolve nenhum problema real. Sua comunhão não é só doutrina vazia? Certo. Assim, fui diretamente à irmã Lin para discutir esse problema. Quando terminei, fiquei surpresa quando ela se voltou para mim e disse: "Quem diz que eu não resolvo problemas práticos? Quem disse isso? Que pessoa disse isso?" Vi que ela não aceitava a verdade e não refletia, nem entendia a si mesma. Sua primeira reação foi perguntar quem tinha relatado o problema. Tive ainda mais certeza de que ela era uma falsa líder. Se ela continuasse seu trabalho, ela só prejudicaria e atrasaria o trabalho da casa de Deus. Eu queria denunciar isso às nossas líderes. Mas então me lembrei da última vez em que denunciei um problema. A irmã Lin não foi substituída e eu fui tratada. Se eu repetisse a denúncia, nossas líderes não pensariam que eu estava procurando problemas na irmã Lin? Não pensariam que eu não era a pessoa certa, que eu não conseguia ser uma boa parceira? Elas me condenariam por interromper o trabalho da casa de Deus, me dispensariam dos meus deveres e me mandariam embora para refletir? Quando pensei nessas coisas, comecei a me preocupar de novo. Mas não denunciar isso me deixou inquieta. Assim, fui para diante de Deus e orei. Deus, sei claramente que a irmã Lin é uma falsa líder, que devo expor e denunciar. Mas sempre me sinto restringida pelas forças das trevas. Temo ser tratada e dispensada de meus deveres. Deus, por favor, guia-me e ajuda-me a conhecer a mim mesma.
Durante um dos meus devocionais, vi um vídeo com uma leitura da Palavra de Deus, que me ajudou muito. Vamos assisti-lo juntas. Certo. Deus Todo-Poderoso diz: a maioria das pessoas deseja buscar e praticar a verdade, mas na maior parte do tempo só tem a determinação e o desejo de fazê-lo. A verdade não se tornou sua vida. Como resultado, quando deparam com forças malignas ou encontram pessoas perversas e más, cometendo atos malignos ou falsos líderes e anticristos, fazendo coisas de uma maneira que viole princípios, assim, perturbando a obra da casa de Deus e prejudicando os escolhidos de Deus. Elas depois perdem a coragem de se manifestar e se pronunciar. O que significa quando você não tem coragem? Significa que você é tímido ou inarticulado? Ou é que você não entende completamente e, portanto, não tem confiança para se pronunciar? Não é nada disso. É que você está sendo controlado por vários tipos de caracteres corruptos. Um desses caracteres é a astúcia. Você pensa primeiro em si mesmo, pensando: se eu me pronunciar, como isso me beneficiará? Se eu me pronunciar e desagradar alguém, como conviveremos no futuro? Essa é uma mentalidade astuta, certo? Isso não é o resultado de um caráter astuto? Outro é um caráter egoísta e mau. Você pensa: o que uma perda dos interesses da casa de Deus tem a ver comigo? Por que deveria me importar? Não tem nada a ver comigo. Ainda que eu veja ou ouça acontecer, não preciso fazer nada. Não é responsabilidade minha. Não sou um líder. Tais pensamentos e palavras não são algo que você pensa conscientemente. São produzidos pelo seu subconsciente, que é o caráter corrupto que se revela quando as pessoas se deparam com um problema. Tudo que você diz e pensa deve ser pré-editado pelo seu cérebro. Tudo que você diz é falso, vazio, uma mentira. É contrário aos fatos. Tudo é em prol de sua defesa espúria, para a sua vantagem. Você enganou as pessoas, e elas o têm em alta estima, caso em que você alcançou o motivo e os objetivos por trás de suas palavras. É isso que está em seu coração. Esses são os seus caracteres. Você é totalmente controlado por seus caracteres satânicos. Você não tem poder sobre aquilo que diz e faz. Mesmo que quisesse, você não conseguiria dizer a verdade, nem aquilo que realmente pensa. Mesmo que quisesse, não conseguiria praticar a verdade. Mesmo que quisesse, não conseguiria cumprir suas responsabilidades. Tudo que você diz, faz e pratica é uma mentira. E você simplesmente é desleixado e superficial. Você está completamente acorrentado e controlado por seu caráter satânico. Você pode querer aceitar e buscar a verdade, mas não é capaz disso. Você diz e faz tudo que seu caráter satânico o instrui a fazer. Você nada mais é do que um fantoche de carne corrupta. Você se tornou um instrumento de Satanás. Em seu coração, você pensa: vou me esforçar muito desta vez e vou orar a Deus. Devo assumir uma postura e repreender aqueles que interrompem o trabalho da casa de Deus, que são irresponsáveis em seu dever. Devo assumir essa responsabilidade. Assim, com grande dificuldade, você junta sua coragem e se manifesta. Como resultado, assim que a outra pessoa bate na mesa e se irrita, você recua. Você está realmente no controle?
Que utilidade teve a sua determinação, sua resolução? Elas foram inúteis. Certamente você já se viu nessa situação muitas vezes. Você se desculpa diante da primeira dificuldade, sentindo que não há nada que possa fazer. Você desiste de si mesmo, acreditando não ser um amante da verdade e que você foi totalmente eliminado. É verdade que você não ama a verdade, mas você tem buscado a verdade? Você tem praticado a verdade? Você não entendeu nada após ouvir os sermões por todos esses anos? Por que você é incapaz de praticar nem mesmo um pingo de verdade? Você nunca busca a verdade, menos ainda a pratica. Você apenas continua orando, consolidando sua determinação, fazendo resoluções, prestando juramentos. E em que isso tudo tem resultado? Você ainda é um bajulador. Você não provoca ninguém, nem ofende ninguém. Se uma questão não for de seu interesse, fica fora dela e pensa: não direi nada sobre coisas que não tenham a ver comigo. E isso sem exceção. Se alguma coisa puder prejudicar meus próprios interesses, meu orgulho ou meu autorrespeito, não darei nenhuma atenção a nada disso e abordarei tudo isso com cautela. Não devo agir precipitadamente. O prego que se salienta é atingido primeiro, e eu não sou tão tolo assim. Você está totalmente sob o controle de seus caracteres corruptos de maldade, astúcia, dureza e detestação da verdade. Eles estão acabando com você, e tornou-se ainda mais difícil aguentá-los do que o arco dourado usado pelo rei macaco. Viver sob o controle de um caráter corrupto é tão exaustivo e excruciante. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que eu não ousava denunciar a irmã Lin porque era egoísta e enganosa demais. Quando algo acontecia, eu pensava em meus interesses e não no trabalho da igreja. Eu tinha discernido que a irmã Lin era uma falsa líder. Eu sabia que se não fosse substituída logo, ela prejudicaria ainda mais o trabalho da igreja e que eu devia seguir a expô-la e denunciá-la. Mas eu temia que se minha denúncia falhasse, eu seria tratada ou até dispensada. Então eu tentava me proteger e fechava um olho. Em tudo eu protegia meus interesses e ignorava os interesses da casa de Deus. Eu era egoísta e desprezível demais. Eu não só estava prejudicando meus irmãos, eu estava traindo a comissão de Deus. Como diriam que eu cumpria meus deveres lealmente? Eu estava do lado de Satanás e servindo como cúmplice de uma falsa líder. Embora por fora eu não estivesse fazendo nenhuma maldade grande. Havia uma falsa líder interrompendo o trabalho da casa de Deus, mas eu não praticava a verdade nem protegia o trabalho da casa de Deus. Em vez disso, tolerava uma falsa líder que o prejudicava. Em que isso era diferente das interrupções que a irmã Lin causava no trabalho da igreja? Isso não fazia também de mim uma falsa líder? Quando percebi isso, rapidamente fiz uma oração a Deus para me arrepender, dizendo que não queria ser egoísta, desprezível, nem proteger meus próprios interesses, que eu queria me levantar, praticar a verdade e denunciar a irmã Lin de novo. Graças a Deus. Depois disso, arranjei uma reunião com vários diáconos da igreja e a irmã Cial, que era responsável pelo trabalho da igreja. Eu lhes contei tudo sobre o comportamento da irmã Lin e pedi que discernissem, de acordo com os princípios, e analisassem como deveríamos lidar com a questão. Quando terminei, o diácono de rega também mencionou alguns dos problemas da irmã Lin. Na época, a irmã Cial não disse nada, exceto que investigaria o assunto e então a reunião foi rapidamente encerrada. A irmã Lin foi dispensada depois disso? No início, pensei que tinha apresentado claramente o problema e que logo a irmã Lin seria substituída. Jamais teria imaginado que fosse podada e tratada severamente mais uma vez. Um dia a irmã Cial veio conversar comigo em particular.
Ela disse que eu devia procurá-la caso encontrasse alguns problemas e não falar sobre a irmã Lynn na frente dos outros diáconos da igreja. Ela disse que eu estava reprimindo uma pessoa que tinha a obra do Espírito Santo, que estava formando panelinha e perturbando a vida da igreja. E que eu deveria ver os outros com uma visão de desenvolvimento e não rotular arbitrariamente. Finalmente ela me perguntou: "Você a denunciou como uma falsa líder. Você por acaso tem uma pessoa melhor em mente? Caso contrário, ela continuará com seus deveres como líder." Já analisamos isso. A irmã Lynn tem calibre suficiente para cumprir os deveres de uma líder. Quando ouvi dizer isso, eu desanimei na hora. Eu não soube nem como encerrar aquela conversa. Chorei quando cheguei em casa naquela noite. Eu não sabia como experimentar esse ambiente. Pensei, por que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas? Tudo o que eu disse é fato. E esses são problemas óbvios. Por que você não quer investigar o problema seriamente e descobrir? Porque quando denuncio os problemas da irmã Lynn, todos lidam comigo e me expõem. Quanto mais eu refletia, mais eu me sentia injustiçada. Percebi que eu era alguém que estava causando interrupções aos olhos deles. Isso significava que as líderes me dispensariam de meus deveres? Significava que não havia chance de as coisas irem bem para mim? Se isso era verdade, era melhor para mim sair desse ambiente. Prefiro não ser uma líder. É tormento demais, pensei. Com esses pensamentos em mente, decidi escrever uma carta de demissão. Mas quando estava prestes a escrevê-la, senti muita autoacusação. Em minha miséria, vim para diante de Deus de novo e orei chorando. Eu disse: "Deus, não sei o que fazer. Por favor, guia-me para entender tua vontade e mostra-me uma senda de prática." Depois de orar, li uma passagem da Palavra de Deus, que me ajudou a entender como devemos tratar líderes e obreiros. Vou lê-la. Aqui. Qual é a atitude correta em relação a um líder ou obreiro? Se o que ele faz é correto, você pode obedecer-lhe. Se o que ele faz é errado, você pode expô-lo, até opor-se a ele e discordar. Se ele não puder fazer trabalho prático e for revelado como um falso líder, falso obreiro ou anticristo, você pode rejeitar sua liderança e denunciá-lo e expô-lo. Já que não entendem a verdade, porém, alguns dos escolhidos de Deus são covardes e não ousam fazer nada. Eles dizem: "Se o líder me expulsar, para mim acabou. Se ele fizer com que todos me exponham ou abandonem, então eu não serei mais capaz de crer em Deus. Se eu deixar a igreja, então Deus não vai me querer e não me salvará." A igreja representa Deus. Esse raciocínio não é um pouco ridículo? Será que essas pessoas têm fé verdadeira em Deus? O líder estaria representando Deus quando expulsasse você? Ser expulso por um falso líder significa que você não será salvo? Se você será salvo ou não é decidido pela atitude desse líder em relação a você? Se um falso líder o expulsa injustamente, por que não denunciá-lo aos superiores? Isso prova que você não acredita que a verdade reina suprema na casa de Deus. Mostra que você não tem fé verdadeira em Deus. Que você não é alguém que realmente acredita em Deus. Se você confia na onipotência de Deus, por que teme a retribuição de um falso líder? Um falso líder pode determinar o seu destino? Se você é capaz de discernimento e detecta que suas ações estão em desacordo com a verdade, Sim. Por que não comunicar com os escolhidos de Deus que entendem a verdade? Você tem boca, por que então não se atreve a se manifestar? Por que tem medo de um falso líder? Isso prova que você é um covarde, uma pessoa inútil. É muito difícil que uma pessoa como essa seja salva. Em essência,
Ela é um lacaio de Satanás. Se quando ameaçado por um falso líder ou um anticristo você não ousa denunciá-lo e promete concordar com ele no futuro, isso não é seguir Satanás? Como alguém como esse poderia ser um escolhido? Ele é simplesmente escória. Amém. Contemplei a palavra de Deus e percebi que devemos defender os princípios da verdade em como tratamos líderes e obreiros. Não lhes obedecer cegamente. Sim. Quando fazem as coisas certas que se conformam aos princípios da verdade, devemos apoiá-los e cooperar. Mas falsos líderes que não fazem trabalho prático devem ser expostos, denunciados e banidos. Quando comungava com meus irmãos do passado, eu sempre dizia que, na casa de Deus, governam a verdade e a justiça. E que falsos líderes e anticristos não conseguem fincar o pé nela. No fim, serão revelados e eliminados. Sim. Mas quando uma falsa líder realmente apareceu, eu não ousei expô-la nem denunciá-la. E acreditei que, após ofender minhas líderes, elas me reprimiriam, puniriam e dispensariam dos meus deveres, e que eu perderia qualquer esperança de ser salva. Para me proteger, eu quis ceder, recuar e até me demitir. Como um soldado que foge do campo de batalha. Isso não podia produzir testemunho e eu era covarde. Meu destino estava nas mãos de Deus. Minha salvação está em suas mãos. E era determinada por minha prática da verdade e pela mudança em meu caráter de vida, não por algum líder. Exatamente. A verdade e Cristo governam na casa de Deus e denunciar. Uma falsa líder era proteger os interesses da casa de Deus. Uma coisa positiva e de acordo com a vontade de Deus. Mesmo se os líderes lidassem comigo e me dispensassem, eu acredito que Deus examina tudo. E mais cedo ou mais tarde os fatos serão revelados. Certo. Deus é justo. E Ele examina tudo. Também percebi que Deus permite que falsos líderes apareçam na igreja, para que nós possamos desenvolver discernimento e não sejamos enganados nem restringidos por eles. Ao mesmo tempo, serve também para praticarmos a verdade, nos levantarmos e expormos falsos líderes e lutarmos contra Satanás. Pois o que Deus quer são bons soldados do reino, aqueles que conseguem dar testemunho de Deus diante das forças malignas de Satanás. Sim. Como uma líder de igreja, meu dever era proteger o trabalho da igreja. Proteger meus irmãos dos danos de falsos líderes e anticristos. E guiá-los no entendimento da verdade e no discernimento, para que possam rejeitar os falsos líderes. Quando percebi essas coisas, entendi que eu não devia me sentir restringida por meus líderes e que devia seguir com a denúncia. Graças a Deus. Assim vim para diante de Deus e orei. Deus, eu estava errada. Quero me arrepender, parar de me proteger e de querer fugir. Coloco essa questão em tuas mãos. Se outra chance aparecer, eu denunciarei essa falsa líder. Por favor, abre o caminho para mim. Amém. Como tudo isso acabou? Logo depois disso, por serem arrogantes, arbitrárias e não fazerem trabalho prático, as líderes acima de mim foram substituídas uma após a outra. Então, denunciei o comportamento da irmã Lin aos líderes recém-eleitos. Ao mesmo tempo, meus irmãos também me procuraram e comungaram comigo para avaliar o comportamento da irmã Lin. E determinamos unanimemente que ela era uma falsa líder e que ela devia ser denunciada. Graças a Deus. Quando vi que meus irmãos discerniam a irmã Lin e que estavam prontos a se levantar e proteger os interesses da casa de Deus, fiquei envergonhada, pois percebi que eu era negligente. Se eu tivesse continuado a expor e denunciar a irmã Lin, meus irmãos poderiam ter desenvolvido o discernimento dela mais cedo. Quando ouvi que nossos líderes a substituiriam em breve, fiquei tão comovida que quase chorei. Alguns dias depois, a irmã Lin foi dispensada de seus deveres. A igreja elegeu uma nova líder e todos os aspectos do trabalho da igreja se normalizaram. Graças a Deus. Logo após a irmã Lin ser dispensada,
A irmã Cial, que supervisionava o trabalho da nossa igreja, também foi dispensada e mandada para casa para refletir por ter um caráter arrogante, negligenciar seus deveres e agir como escudo para uma falsa líder. Quando vi esses resultados, louvei a justiça de Deus em meu coração. Mas fiquei ainda mais envergonhada. Para proteger meus próprios interesses, eu desconsiderei os interesses da casa de Deus. Quando minha denúncia da falsa líder foi reprimida, quis me tornar uma traidora, fugir e não ousei defender os princípios. Eu não tinha entendimento do caráter justo de Deus, eu era totalmente cega. Depois dessa experiência, eu vi como a casa de Deus e o mundo são diferentes. Todos no mundo vivem segundo filosofias satânicas mundanas. E só os bajuladores insidiosos podem ser prósperos. Mas na casa de Deus governam a verdade, Cristo e a justiça. Sim. Mesmo que falsos líderes e anticristos tenham poder por um tempo, no fim eles perdem o apoio. Praticar a verdade, proteger os interesses da casa de Deus e agir com princípios é como nos conformamos à vontade de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.